Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, em edições especiais aqui no Inova Day, que é um evento de inovação que todo ano acontece em Ribeirão Preto e que este ano está sendo realizado no Supera Park. Nós hoje vamos falar com a professora doutora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, que nome grande, né? E também com a doutora Tatiane Galhardo. Bem-vindas, é um prazer tê-las conosco aqui. A gente vai falar sobre um assunto que não tem como não falar, que é ética, implicações legais e vieses da inteligência artificial. Com o que eu vou começar? Vou começar com você. Me fala um pouquinho de você, Cristina. Quem é você, o que você faz? Perfeito. Bem, eu sou docente aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Da USP, né? Isso, eu sou coordenadora aqui no Instituto de Estudos Avançados do Grupo Direito e Tecnologia e sou coordenadora, né, da área de humanidades e pesquisadora principal do C4AI, que é o Centro para Inteligência Artificial da USP, em parceria da IBM e FAPESP. E eu preciso falar aqui do CIAN, que foi lançado esse ano da USP, Claro que é o Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. E foi lançado esse ano, que exatamente a ideia é ser um centro da USP de inteligência artificial, congregando todos os centros que nós temos na Universidade de São Paulo em todas as áreas. Então, que fantástico. Essa é a ideia. Doutora Tatiane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E aí? Eu vou começar só com uma correção. Doutora é quem tem doutorado. Ah, é? Apesar de Dom Pedro, né, ter intitulado isso para os advogados, eu ainda gosto de deixar esse título para quem realmente Você é mestra? É da academia. Ainda não, quase lá. A gente chega lá, mas eu sou advogada, Claro. especialista em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Societário e Contratos Empresariais pela PUC do Paraná. Então, essas são as minhas duas especializações principais, mas como eu falei, deixo o doutor para quem realmente é doutor. Trabalho com empresa de tecnologia, também com direito criminal para empresas, porque empresas também cometem Claro. E recentemente estou como co-founder na BTB Solutions, que é uma empresa de gestão empresarial aqui em Ribeirão Preto. É verdade. Sobre o que vocês falaram hoje aqui no Supera Park, Cristina? Bem, a gente falou sobre no meu caso eu falei sobre o modelo de regulação de inteligência artificial, porque muito se fala como regular, Uma espécie de um marco, é isso? São os vários modelos que nós temos hoje, né? Pensando em todos os países, alguns, por exemplo, a União Europeia que já apresentou, né? E já tem uma legislação buscando regular a inteligência artificial, modelos discutidos. E aí eu apresentei que nós temos 4 modelos básicos, né, quando a gente discute inteligência artificial. Então, por exemplo, um que a gente fala que é o clássico, que fala assim, olha, não precisa de uma lei para regular a inteligência artificial. Toda a legislação que nós temos já é suficiente. Então, quando tem um problema, eu aplico o direito penal, eu aplico o direito civil, a lei de proteção de dados, o marco civil da internet e assim por diante. Mas, por outro lado, a gente tem um outro modelo que ele seria mais proativo e considera a inteligência artificial como um fenômeno emergente. Olha, é uma coisa nova e, portanto, eu preciso de uma lei nova, porque ela impacta a nossa vida de uma forma tão diferenciada que a lei atual, a legislação atual não é suficiente. Então, aí eu tento antecipar os problemas e criar uma legislação visando isso. E aí os 2 últimos, que aí entra até o que a gente estava falando sobre ética, é o modelo ético. E aí eu penso, a inteligência artificial ela pode ser regulada de uma forma ética. Eu não preciso, muitos, inclusive, até falam, olha, eu não preciso de uma lei. Eu posso, com um código de ética e a própria empresa se colocar, né, e utilizar determinados princípios, parâmetros para se adequar. E, por último, é o cautelar, o grande modelo, que é o que o nosso PL 2338, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, utiliza, até também inspirado com o modelo do AI Act da União Europeia, que é exatamente pautado no risco. Né? Eu preciso classificar o risco conforme área, conforme impacto, e verificar aquilo que é inaceitável, aquilo que é elevado risco e precisa de determinados critérios, impact assessment e assim por diante, e aqueles que são de baixíssimos riscos que podem ser desenvolvidos. Né? Então, foi basicamente isso. Tatiane, e você?
Eu vou começar a minha fala igual eu comecei a hora que a gente estava ali conversando, né? Porque a professora trouxe muito bem todos os pontos do PL que está em discussão atualmente. E a minha fala foi a seguinte: a tecnologia vem primeiro, o direito vem depois. E aí muito nessa questão emergente, né? De tem uma nova tecnologia, preciso regulamentá-la de alguma forma. Mas muitas vezes a gente esquece as diversas legislações que nós já temos no Brasil que são capazes, de alguma forma, de já cuidarem de casos que envolvam, por exemplo, questões que infringem essas legislações. Então, por exemplo, se uma IA infringe algum direito, a gente pode falar que a gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem Código Civil, a gente tem o Marco Regulatório da Internet, a gente tem diversas legislações que já são, de certa forma, suficientes. Não que eu dispense a posição de que a gente precisa de uma regulamentação específica. Mas essa questão emergente, ela até é um pouco, assim, no meu ponto de vista, perigosa de certa forma, porque a gente deixa de conhecer como que isso vai ser para trazer, de fato, algo que seja concreto, né? E aí a professora trouxe muito bem um ponto. O que a IA está infringindo? Existe o que ela está infringindo? Então vamos olhar para isso, para a gente pensar nisso e ver o que a gente já tem sobre isso, ao invés da gente muitas vezes criar teorias mirabolantes do que pode acontecer quando a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Então eu acho que a gente caminha muito num sentido de precisamos regulamentar, sim, porém a gente precisa olhar para o que a gente já tem e ver até onde isso é suficiente e trazer essa conscientização para as pessoas, para as empresas, enfim, utilizar isso de forma positiva, porque já são normas que a gente já tem no nosso Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa para vocês. Em 2018, a gente teve uma campanha presidencial que só faltou apertar para escorrer sangue, né? E uma das características dessa campanha foi o uso intensivo das redes sociais e junto com esse uso intensivo, a disseminação também bastante intensiva de fake news. Isso a gente está falando basicamente de texto lido e de áudios. Como é que vocês acham, por exemplo, na próxima campanha eleitoral para presidente, que vai ser em 26, se não me engano, né? Como é que se vai lidar com a questão de fake news, por exemplo, de colocar a Cristina falando, olha, vote no fulano porque ele é um cara bacana, ele é o melhor presidente do mundo, ele é um cara que eu conheço desde criancinha, foi meu vizinho, inclusive, lá em Cidade X, quando na verdade é uma mentira. Como é que se criminaliza isso? Porque se a justiça brasileira for continuar adotando os mesmos procedimentos que, por exemplo, o Supremo tomou em relação às fake news, que foram eficientes, mas foram tardias, como é que com vídeo você lida com isso? Quer dizer, a minha visão de um vídeo, da visão de vídeo é ótima, né? Ao perceber um vídeo daqueles, a minha primeira impressão é que é verdadeira. Eu não vou saber se é verdade ou não. E às vezes está sendo divulgada uma falsa informação ali. Como é que a gente como é que se lida com isso? Como é que o direito lida com isso? Bem, essa questão... Uma pergunta longa, né? Contextualizada. Contextualizada, e a gente tem muitos exemplos, né? O deepfake é um problema, né? Que o grande problema que vai criando realidade e ficção, né? E a pessoa começa a perder a possibilidade de diferenciação disso. Exatamente. E isso acaba tornando um grande problema quando a gente pensa no futuro da democracia. Inclusive, nós temos projetos de leis já buscando regular a questão dos deepfakes para a finalidade eleitoral, inclusive alguns projetos buscam criminalização. Mas qual que é assim, a grande questão, né? Eu falo até porque eu fiz uma pesquisa que a gente vai publicar agora, antes do Twitter fechar tudo, a gente conseguia fazer as raspagens e coletar todas as informações. Então foi em dezembro de 2022 a gente conseguiu pegar a última... 45 do segundo tempo. E aí a gente pegou dos últimos 5 anos o que a gente queria ver. As pessoas, qual é o sentimento, fazer uma análise de sentimento das pessoas em relação à inteligência artificial no Twitter. Então a gente pegou dos últimos 5 anos, foi uma equipe grande, a gente fez a parte de rotulação, testamos. E aí foi uma grande questão, porque teve um pico de sentimento negativo a IA numa data específica.
E aí quando eu olhei o gráfico, eu falei, pessoal, vamos ver o que aconteceu nessa data, porque está muito negativo o sentimento, a gente precisa ver o que é. No Brasil, isso, o nosso recorte no brasileiro. Aí eu falei assim, vamos ver o que era. Foi o dia seguinte à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Sim. A gente falou, peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui, vamos ver os textos, né, que a gente só estava fazendo análise do sentimento. E aí o que acontece? Teve a invasão, depois teve o vídeo do Trump falando que não estava de acordo com aquela invasão, né, que ele apareceu e etc. Sim. E aí nos Estados Unidos começou-se a falar que não era ele, que era deepfake, que a cabeça estava cortada. Vocês não viram que está cortada do corpo? Ele foi morto, que ele estava no black spot da CIA e que, na realidade, aquilo lá foi criação do governo para falar que ele estava contrário. E aí isso veio para o Brasil. E as pessoas começaram a falar, é claro que não é o Trump. Claro que isso é uma deepfake. E aí começaram a debater. E o sentimento negativo da IA aumentou, porque começaram a falar, olha, a IA que fez isso... Depois a gente viu, veja, ele virou presidente agora, ele não morreu, ele tá bem vivo, tá bem vivinho. Primeiro espírito eleito presidente, né? Mas foi um pico que a gente... Porque a gente queria ver se as pessoas tinham sentimento negativo, se justificava a urgência para aprovação de uma regulação da IA. Isso que a gente queria analisar. E, na realidade, o que acabou caindo era deepfake. Deepfake tem picos muito negativos. Uhum. E a maior parte das pessoas, assim, quando discutiam isso que a gente viu, eram questões que eram verdadeiras. E era a teoria da conspiração e assim por diante. Então, isso é uma situação muito complicada, mas, ao mesmo tempo... É muito complicado também, depois, assim, por exemplo, se a gente criminaliza, a gente vai criminalizar quem criou o primeiro vídeo, quem compartilha, mas e a vovó que compartilhou ali no Facebook? Ela também vai ter que responder criminalmente, definir o que é. Porque o tipo Supremo penal mandou agora para confirmar uma pena de 17 anos para uma vovó, né? Então, esse é o problema. É verdade. Esse é o problema. E a gente precisa ver. E assim, primeiro, o que são fake news? E deepfake, qual que vai ser a característica? Qual que vai ser o impacto? Porque o tipo penal, o crime, ele precisa ser claro, objetivo, claro. Precisa ter uma conduta. Então eu vejo, a União Europeia considerou que não se deveria criminalizar. Deve ser regular, mas não deve criminalizar para não ferir a liberdade de expressão. E aí a grande questão, quando a gente busca regulação, eu acho que esse é o nosso desafio no direito. Qual é o limite entre fake news e opinião pública? Exatamente. É esse, para a gente não esbarrar na liberdade de expressão, claro. que é fundamental para a gente numa democracia. Claro. Mas também a gente não pode deixar isso acontecer e impactar as eleições, porque isso vai impactar a democracia. Então a gente está num dilema e num desafio muito grande hoje em dia. É verdade. Bom, como que o judiciário vai lidar com isso? Temos que aguardar para saber, né? A gente do direito, a gente fala, pode sair qualquer coisa do judiciário. O que a gente puder não judicializar, é melhor a gente não judicializar. Mas eu vou voltar num ponto que eu comentei, né? No final das contas, vai sempre esbarrar em nós mesmos, né? Então, assim, recebi uma notícia. Primeiro, a gente tem que ter um papel de responsabilidade da mídia, então a mídia precisa ser responsável com o que ela veicula, como ela veicula, porque a gente sabe que, a depender de como vem da mídia e o que vem da mídia, isso forma, então, opinião popular. Sim, exatamente. E aí a gente tem que realmente dividir o que é fake news, o que é opinião popular, mas pensando também nos limites da liberdade de expressão, porque eu posso me expressar desde que eu não atinja ou não infrinja o direito do outro, né? Então esse é um ponto. Como vem, de quem vem, e a partir do momento que eu recebi algo, o que eu faço com esse algo? Eu preciso buscar, então, fontes verídicas para saber se aquela opinião é verdadeira, se eu posso continuar difundindo ela ou se eu não devo. Então esbarra no que eu comentei agora há pouco. Recebi algo, vou verificar, porém é sobre mim também. Se eu vi que é falso, eu não vou reproduzir, porque aí eu estou disseminando informação falsa e isso a gente não pode fazer, né? Tem toda uma responsabilidade em cima disso. Acho que agora a resposta de como o judiciário vai lidar com isso, eu acho que é muito volátil, né? Porque em 2018 a gente tinha um cenário, em 2026 a gente vai ter outro cenário, às vezes muito mais avançado, e a gente sabe que, a depender do momento... E a tecnologia vai estar mais avançada também, né? Vai estar mais avançada, então
O judiciário dificilmente vai acompanhar com velocidade a tecnologia, mas eu acho que vai ser muito assim, de conscientização das pessoas, da população, recebi algo, é verdade? Vou continuar. Se é mentira, por que eu vou disseminar, né? Então eu acho que é muito delicado, acho que é uma questão de educação e a gente volta no ponto da nossa palestra, uma questão de ética mesmo, né? De saber se o que eu estou difundindo é verdade ou não. Você sabe o que você falou, me deixou com muito medo, né? Porque, na verdade, eu fiquei com muito medo porque, na verdade, o que você disse é o que a gente deseja. Na prática, isso raramente acontece. Então, por exemplo, você tinha dito, quem é que deve ser criminalizado? Quem cria ou quem compartilha? Eu acho que quem compartilha é tão criminoso quanto quem cria, porque se essa mensagem não é veiculada ad eterno, ela não seria uma fake news, não seria sequer uma news. Sim, né? É verdade. Então, acho que é isso que me assusta, né? Porque eu não sei se as pessoas têm essa preocupação de dizer, opa, pera lá, eu não sei se aqui é verdade ou não. A pessoa, às vezes, automaticamente aperta o compartilha ou simplesmente porque concorda com algum parte do que foi dito e seja o que Deus quiser. E a gente cai naquilo que você falou, que a pessoa não sabe mais o que é realidade e o que é ficção. E é assustador isso aí. E aí é muito importante, né, a gente, acho que trazer essa conscientização mesmo, receber algo, independente se momento eleitoral ou não, receber algo. Verificar se esse algo é verdadeiro, buscar outras fontes. Busquei fonte, quem foi que escreveu, né? Entender, até para formar senso crítico, porque é tudo tão digitalizado, é tudo tão rápido, é tão veloz, que a gente deixa muitas vezes de formar o nosso senso crítico sobre aquilo que a gente leu, porque simplesmente eu recebi muito rápido e numa fração de segundos eu já disseminei sem saber aquilo, sem refletir aquilo que eu penso. E é muito triste porque assim, eu olhava uma coisa e falava, não, peraí, isso eu concordo, isso eu não concordo. Concordo por quê? Não concordo por quê? E dialogar às vezes, né? Mas eu acho que é uma questão da gente colocar a mão na consciência e falar, poxa, deixa eu formar o meu senso crítico e se for verdade eu dissemino, ou se eu não quiser também, tudo bem, né? Acho que é um trabalho de formiguinha. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais provocativa para vocês, em relação ao querer checar a veracidade ou não. Hoje existem vários locais para você checar se a Terra é plana ou não. E mesmo assim, essa notícia foi sendo sistematicamente veiculada, porque eu não acredito que 90% das pessoas que falam isso acreditem que a Terra é plana. Eu tenho certeza que elas não acreditam, mas mesmo assim divulgam. Então, como é que a gente... a coisa acaba sendo muito intrincada, muito difícil de resolver, porque não é só o fato de você, na minha opinião, claro, compartilhar uma notícia falsa. É o fato de você compartilhar uma notícia sabendo que é falsa. Que é uma coisa... aí vem a questão, né, da emoção, da psique. Né? Estimula-se um lado humano, que é o lado, assim, de uma reação, às vezes até inconsciente. Né? Isso é muito bem trabalhado. Assim, tem vários estudos, e aí por isso que até eu considero assim, que a pessoa que compartilha, às vezes ou ela acredita ou ela não acredita, mas ela gosta do grupo que acredita, e aí ela precisa ter aquele sentimento, sabe, de pertencimento àquele grupo. Mas tem um outro lado, principalmente quando são determinadas frases, falas ou vídeos, que a pessoa acredita naquilo e ela quer mostrar que aquilo é a verdade. Então, assim, ou é o político que fala o que eu falo, por isso que eu vou votar, não me importa o que ele faz. Né? Então, assim, e tudo isso gera muito essa questão da emoção do ser humano, porque tem vários estudos, por exemplo, a gente libera endorfina quando recebe curtidas nas redes sociais. Então, quer dizer, você compartilha um vídeo que você vê que o grupo está começando a compartilhar e dar curtidas, você começa a se sentir feliz, empolgado, porque você está vendo que mais eufórico, porque você está tendo um reconhecimento, porque as pessoas estão curtindo, e isso é o que é a base das redes sociais. Quando é uma manchete catastrófica, tem um estudo da Universidade da Califórnia que eu acho interessantíssimo. Eles fizeram um estudo em relação a essas notícias que são circuladas, aquelas bombásticas. E aí, assim, das notícias que são amplamente compartilhadas, que são fake news, 90% das pessoas só compartilham por causa da URL do título. E assim, quando é uma coisa negativa, as pessoas gostam mais.
né? Então, assim, morreu fulano de tal, né? Aconteceu catástrofe tal, as pessoas compartilham. Mas aí tem o grupo das pessoas que abriram. Vamos ver o grupo das pessoas que abriram. Aí eles fazem aquele eye tracking, né? E é o mapa de calor para verificar até onde parou. E aí você, desse grupo de 10%, né? 80% para no primeiro parágrafo. Nossa. E aí você chega a menos de 1% no último parágrafo. Então as pessoas não leem o total. As que clicam ainda só vão ler o início. Então, quer dizer, tudo isso entra num contexto que mexe na emoção da pessoa. Por isso que aí é difícil, né? Você tem que ter aquela briga, sabe? Entre o seu id e o superego ali dentro, porque você precisa. Você quer aquele reconhecimento, você fica emocionado com as curtidas, você quer ter esse pertencimento e do outro lado você precisa parar, verificar, ler, né, num ambiente agora que é tudo instantâneo, né? E o tempo, eu acho que é essa questão do tempo que é o crucial, porque as pessoas querem tudo rápido. Eu não quero parar para ler, eu quero passar para a próxima, né? E é o próximo que eu vou compartilhar, né? E que eu vou gerar, por exemplo, no grupo do WhatsApp, eu vou gerar um alvoroço ali dentro. É isso que eu quero polêmica atrás de polêmica, eu preciso de conteúdo atrás de conteúdo, e é nesse contexto que é mais fácil surgir essa questão das fake news. Então, eu concordo que a educação é fundamental. Até me fizeram uma vez uma entrevista e me falaram: professora, como que eu identifico deepfake? Se eu não sou especialista e vou fazer análise, etc. Claro, cada vez ela vai estar melhor, então vai ser difícil. Por exemplo, eu falo, geralmente a linha do dente você não vê, né? Não vê a sombra se está correta ou não, o lábio é o melhor para você perceber, mas à medida que vai avançar vai ser mais difícil. Vai ser cada vez mais difícil. Então, assim, o que precisa? Realmente precisa da educação, principalmente das crianças. Porque na escola é que você vai formando essas gerações que vão estar mais acostumadas e treinadas a checarem. Mas assim, a checarem fontes fidedignas, saberem como checar, desconfiar, né? E até a gente verifica, está sendo introduzido em várias escolas no mundo afora, né? O currículo, como identificar fake news. Então, a professora da escola fala: olha, o coelho disse que ia chover. Aí você fala: mas coelho não fala. Quer dizer, criar essa questão: opa, coelho não fala, então deixa eu ver o que foi. Então, essa é uma prática. Tatiane, o que você achou disso tudo? Há saída para a gente como seres humanos ainda? Podemos ter esperança? Eu gostaria que... Ou essa é uma fake news? Defendo talvez seja uma fake news. Defendo que a tecnologia seja difundida, democratizada. Acho que a gente jamais pode negar os efeitos que a tecnologia causa, mas eu gostaria, às vezes, que a gente voltasse a algumas casas para os livros, né? Algumas casas da paciência. Então, assim, como eu falei, recebi uma notícia, deixa eu verificar, vamos ler ela até o final, vamos praticar aquilo que a gente fazia quando isso aqui não existia, né? Porque isso, eu acho que tem efeitos, né? Você falou que estava conversando recentemente com um neurocientista. Os efeitos dessa pressa, dessa celeridade, desse quero mais, até onde a gente vai, para onde vai a curva do conhecimento, né? E por que a gente não voltar a algumas casas e olhar com cautela, com calma, e refletir? Antigamente a gente tinha, no meu ponto de vista, tá, extremamente leiga no assunto, mas eu acho que a gente tinha pessoas muito mais críticas sobre aquilo que elas liam, sobre aquilo que elas viam. Hoje não, hoje eu recebo algo, falo que é verdade, mas não estudei, não me aprofundei, não li nem até o final 3 parágrafos. Então, como que a gente forma opinião e a gente busca por um mundo melhor se nem o meu intelecto eu quero melhorar? É verdade. Sabe? Então, assim, talvez isso seja fake news, né, da gente não conseguir melhorar, mas eu ainda quero acreditar que com o tanto de tecnologia que a gente tem, que a gente possa usar, inclusive, ela a nosso favor para fazer isso. Tá ótimo, então. Bem, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer demais a vocês, demais mesmo. A gente poderia ficar conversando aqui o resto do dia, que ética é um assunto que não tem limite praticamente, porque abre variantes que sabe Deus por onde vão, né? Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Foi bastante elucidativo.
Obrigada. Tá bom, obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigada, foi ótimo. E a vocês que estão em casa e que nos assistiram até hoje, eu agradeço demais. E até a próxima edição do Inova Ribeirão em 2025, né? Final do ano 2025. Gente, um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada.